Olá, caros professores, claro, caros alunos. Nós estamos dando início aqui a uma revisão das trilhas, né, de língua portuguesa do ensino médio. Nós vamos rever um pouquinho desse conceito de frase, sujeito e predicado, onde nós temos esses assuntos, né, lá na parte da sintaxe, que é uma das grandes áreas da língua portuguesa. A sintaxe ela vai estudar justamente as relações entre as palavras, e nós vamos analisar aí alguns conceitos dessa área, começando pelo próprio conceito de sintaxe, né? O que vem a ser sintaxe? Quando nós escrevemos, quando lemos as sentenças, né, as frases, as orações, elas se apresentam em uma determinada ordem, né? Na nossa língua, geralmente nós temos a sequência de sujeito, predicado, né? onde entre o sujeito ele vem depois o verbo, né? Isso que dá início ao predicado, se tratar de uma frase verbal. Mas o que é de fato a sintaxe, né? Essa sintaxe ela faz parte da gramática que estuda essa disposição das palavras, como eu falei, nas frases, e dessas frases no próprio discurso, né? Porque existe uma relação lógica das frases em si e das palavras em si. Você não pode colocar as palavras em qualquer ordem, porque senão pode ser que se perca a relação de sentido, né? Então a sintaxe ela vai se ocupar dessa sequência lógica das palavras, né? Dessas relações lógicas dentro das palavras, para que os enunciados façam sentido. E por quê? Porque quando a gente emite uma mensagem verbal, o emissor vai procurar transmitir um significado completo e compreensível, né? Então qualquer enunciado que eu fale, né, tem que haver uma determinada ordem, certo? Sempre vai haver uma determinada ordem, seja em qual língua for, porque se você colocar as palavras fora de ordem, na frente eu vou colocar um exemplo, vocês vão ver que o sentido vai se perder, né? E o principal, a função principal da linguagem é comunicar. E para que haja comunicação, para que haja entendimento entre os interlocutores, né, esse processo de interlocução, ela acontece em função também dessa, quando se trata de linguagem verbal, dessa disposição das palavras numa frase, num discurso, né, e dessas relações lógicas que acontecem entre as frases também dentro desse discurso. E essas palavras, elas se relacionam e se combinam, né? E a sintaxe ela vai ser esse instrumento que vai para o manuseio satisfatório dessas múltiplas possibilidades que existem para combinar as palavras e orações, né? As possibilidades são infinitas, daí nasce a grande beleza de qualquer língua, né? As combinações, seja lá para qual fim for, mas, por exemplo, quando se analisa a função poética da linguagem, os poetas eles vão se utilizar desses recursos, também da sintaxe, além da semântica, da estilística, para criar sentidos e despertar, né, em nós leitores algum tipo de sentimento, se essa for a intenção do autor. E isso é nesse jogo, desse jogo de palavras, nessa sintaxe, para não se perder o sentido, né? E aí o sentido está relacionado à questão da semântica, que depois a gente vai ver na frente. E a frase, o que vem a ser a frase, né? Frase, você quando está lá na sua escola, tem a professora lá, né? A professora está aqui dando aula, ela escreve no quadro, mas ela não escreve de qualquer modo, ela escreve de uma determinada forma que você vai entender. E para que você entenda essas palavras, elas vão estar em uma determinada ordem, elas não vão estar em uma ordem aleatória, porque qualquer língua ela mantém essa relação lógica. Então a frase ela é todo esse enunciado de sentido completo, né? Podendo ser formada por uma só palavra ou por várias, podendo ter verbos ou não. Então, quando eu digo assim, na relação da sintaxe, que nós temos que combinar as palavras, mas uma frase ela é uma unidade completa de sentido. Então, se eu digo assim, ai, né? Isso tem sentido, né? Se eu dissesse ai,
você vê minha cara aqui de dor, aquilo vai te passar uma mensagem. Ali é só uma interjeição, né, que a gente chama. É uma frase de sentido completo? É um enunciado de sentido completo? É sim, apesar de ser só um ai ali, mas aquilo emitiu para o receptor que o emissor da mensagem está sentindo uma dor ou algo parecido. Então, as frases, elas exprimem através da fala ou da escrita ideias, está até errado ali, deixa eu colocar ideias, né? Ideias deixa eu colocar um i aqui. Ideias, emoções, ordens, apelos, certo? E emoções, ordens, apelos, o que isso quer dizer? Então vamos ver aqui alguns exemplos para vocês entenderem. O Brasil possui um grande potencial turístico. Aí tem uma frase completa, né? Um sujeito com predicado, né? Você tem ali o Brasil, que é o sujeito, possui, que é um verbo, o predicado é um predicado verbal, porque o núcleo do significado aí de uma grande potencial turístico se refere ao verbo, né? O Brasil possui o quê? Um grande potencial turístico, então é o objeto direto, né, que a gente chama. Então aí você tem uma frase completa, mas observe esses outros exemplos. Espantoso. Quando alguém fala espantoso, digamos que eu esteja assistindo uma televisão e passa lá um caso absurdo e eu só falo espantoso. Isso comunica algo? Comunica, depende do contexto. Então, é uma frase, ela tem um sentido completo dependendo do contexto em que ela acontece, certo? Então, isso é muito importante a gente destacar. Não vai embora. Observe outra frase aí. Não vai embora. Isso aí indica uma ordem, né? Não vá, é uma frase imperativa, né? Quando você dá uma ordem, faz um pedido, né? Um apelo, certo? Só que essa daí está na negativa. Se você dissesse vai embora, também é uma frase. É uma frase imperativa, né? Emitir uma ordem, um pedido, certo? O verbo está no tempo, no modo imperativo, como a gente fala. Silêncio. Se alguém te fala silêncio, veja que é um substantivo aí, silêncio, mas qualquer um vai entender que aí a pessoa, é o mesmo que a pessoa está dizendo, por favor, pessoal, façam silêncio. Não precisa falar tudo isso, basta dizer silêncio, que a frase vai emitir um sentido completo, o enunciado vai ter um sentido completo, você vai entender o que quer dizer. Então, quando há um sentido completo, nós dizemos que ali há uma frase. Agora a gente vai ver os tipos de frases, né? As frases nominais, as frases verbais e tal. O telefone está tocando, aí nós temos uma frase, né, também completa, né? Aí é uma frase nominal, porque tem um verbo de ligação aí, né? O verbo ser, estar, né? Aí o telefone está tocando, no caso tocando, o núcleo de sentido tocando. Deixa eu colocar aqui. Quem é que está tocando aqui? Quem está tocando é o telefone, certo? Por isso que a frase é nominal. Veja que aqui numa frase verbal, o que é que acontece? O Brasil possui, o verbo aqui, possui o quê? Um grande potencial turístico. Então, esse grande potencial turístico está se referindo ao verbo aqui. Então, quando se refere ao verbo, nós dizemos que é frase verbal. Quando o complemento aqui, que nós chamamos de predicado, se refere ao nome, que é o substantivo aqui, nós chamamos de frase nominal. É isso que a gente vai ver logo adiante. Na língua falada, a frase é caracterizada pela entonação, que indica nitidamente seu início e seu fim. Quando a gente fala, a gente utiliza outros recursos, né, que na língua escrita, por exemplo, a entonação na língua escrita, a gente representa pela pontuação. Não é isso? Pelo ponto final, pelo ponto de exclamação, pelo ponto de interrogação. Então, quando eu quero... você vai hoje à aula? Então, essa entonação está indicando que eu estou fazendo uma pergunta, não é? Na língua, o recurso que vai indicar essa entonação da pergunta é o ponto de interrogação, certo? É um recurso muito importante aí para se dar sentido aos enunciados, né? Aos enunciados das frases. As meninas estavam alegres. Isso aí é uma frase. Agora observem aqui, eu troquei agora as palavras, coloquei em outra ordem. Observe, ó. Alegres meninas estavam as. Isso não é frase. Por que não é frase? Olha, observe que é aquilo que eu acabei de falar.
que na nossa língua, como em qualquer língua, as palavras elas vêm em determinada ordem, certo? Para que façam sentido. Observe que o artigo, ele determina, é determinado aqui pelo substantivo meninas, ele concorda. As meninas, não é os meninas, né? Se refere a um substantivo que está no plural do gênero feminino, certo? E por que meninas? Por que estavam? Porque o verbo está no plural aqui. Por quê? Porque o sujeito está no plural, concorda, né? É uma questão de concordância. A mesma coisa do predicativo do sujeito, que alegres, meninas alegres, aqui é uma frase nominal. Nesse caso aqui, né, alegre combina com as meninas. Então há toda uma relação lógica de sentido, né, se conservando aí o gênero e o número a que se referem as palavras. Então, agora observe embaixo, ó, nós temos alegres, meninas estavam as. Isso não quer dizer nada. As palavras como se fossem recortadas, sorteadas aí, não tem sentido. Então isso não é frase, porque na nossa língua esse as não pode vir aqui no final, né? Ele tem que se referir a algum substantivo. Então tem aqui, ó. Se eu botasse o as aqui, sim, ele teria sentido. As alegres meninas, também não teria que complementar com outra coisa. Se eu colocar o alegres aqui, teria que complementar. As alegres meninas estavam o quê? As alegres meninas estavam, falta alguma coisa, né? Então também não faz sentido. Então eu tenho que colocar numa ordem, certo? Para que o enunciado tenha um sentido completo e comunique algo. Os tipos de frase, ainda continuando, como eu falei, essa questão da entonação é um elemento muito importante na frase falada, principalmente quando a gente está falando, porque ela nos dá uma ampla possibilidade de expressão, né? Dependendo da forma como eu falo, eu vou dizer, eu vou transmitir algo. Infelizmente a figura ficou cortada aí, mas veja aí, é ela? É ela. É ela. Tá vendo que tem, só na entonação você dá sentidos diferentes, né? Então, quando a gente tem a frase interrogativa, como eu falei, quando a frase é feita pelo emissor, você aceita um copo de suco? Eu faço uma entonação, né? E na escrita eu represento isso como? Na escrita, essa entonação, né? Essa entonação que vai indicar a pergunta, eu indico pelo ponto de interrogação, ok? Nas frases imperativas, aqui são os tipos de frases, viu, gente? Os tipos de frases, frases interrogativas, né? Frases imperativas. Nas frases imperativas ocorre quando o emissor da mensagem dá uma ordem, um conselho ou faz um pedido, certo? Vá ali, abra a porta, não saia sem máscara, tá? Então são frases imperativas. Então, faça-o entrar no carro. E a imperativa ela pode ser afirmativa ou negativa, né? Não faça isso, né? Não cause aglomeração, certo? Tome a vacina. Então são frases imperativas. Elas são representadas também pelo ponto final, né? A entonação. Já nas frases exclamativas, esses tipos de frase, o emissor ele transmite uma certa, seja uma emoção, uma raiva, um medo, ele expressa um estado afetivo, que é o que a gente chama, né? Esse estado afetivo que pode representar várias coisas. Esse estado afetivo pode representar ódio, amor, vingança, medo, né? Repúdio, nojo. Então, esse estado afetivo vai ser representado na língua. Por isso que a língua escrita ela é um pouco restrita nesse sentido. Você não consegue expressar assim a gama de possibilidades que na língua falada você faz com os gestos, com as entonações, com a sua postura corporal, né? Então, que prova difícil, né? Então veja aí, é uma exclamação para indicar esse ufa, né? É uma delícia esse bolo, né? Então veja aí, a pessoa está saboreando um bolo. Então as frases exclamativas elas têm esse indicador, né, de um estado afetivo, seja no sentido negativo ou positivo, certo? Nós temos ainda as frases optativas, que elas são usadas geralmente para imprimir um desejo, certo? Como por exemplo, ó, Deus te acompanhe, bons ventos o leve, né?
que Deus te guie no seu caminho, Deus te abençoe, meu filho. Então, essas frases nós chamamos de frases optativas, ok? E no processo de construção das frases, eu já até pontuei aqui com vocês, nós vamos ter dois pontos aqui, duas características, né? Duas classificações principais. Isso é muito importante, gente. O pessoal tem muita dúvida isso. A frase verbal e a frase nominal. Quando é que uma frase é verbal e quando é que uma frase é nominal? Observe, a frase nominal é a frase construída sem verbos, né? E a frase verbal, logicamente, já dava para entender que é a frase com verbos. Eu até, atrás, eu queria até pedir desculpa porque eu falei eu estava me referindo a predicado verbal e predicado nominal e eu acho que eu botei a palavra frase no meio. É diferente, viu? Frase nominal e frase verbal de predicado verbal e predicado nominal. Vamos ver ali na frente a questão do predicado verbal e nominal. Mas frase nominal é frase sem verbo. Exemplo para ficar claro. Fogo, cuidado, belo serviço o seu, trabalho digno desse feirante. Veja que tudo comunica algo, tem sentido completo. Fogo, né? Alguma coisa está pegando fogo, então é um alerta ali. Cuidado. Então, observem, não tem verbo, nem fogo, nem cuidado, não existe verbo, só o substantivo, né? Belo serviço seu, aí está uma pessoa, né, admirando o serviço de alguém que foi bem feito, então comunica algo, tem sentido completo? Tem. Tem verbo? Não tem verbo, belo serviço seu. Você tem ali um substantivo, um adjetivo, belo serviço, substantivo, artigo, e um pronome, né? Pronome possessivo. Então, você não tem nenhum verbo aí nessa frase, então é uma frase nominal. Trabalho digno desse feirante, o mesmo caso ali, trabalho substantivo, digno adjetivo, desses pronome feirante, substantivo. Então você não tem um verbo, mas tem um sentido completo? Tem. É uma frase nominal. Ok? Agora, frase verbal, como o próprio nome diz, ela é construída em torno de um verbo, né? Vai existir verbo na frase verbal, aí é a maioria. É isso, gente? A maioria das frases em nossa língua, ela é nucleada por um verbo. Então, o sol ilumina a cidade e aquece os dias. Os casais saíram para jantar, a bola rolou a escada. Essas palavras que estão aí grifadas, elas são verbos, né? O verbo iluminar, aquecer, sair e rolar. Então, observe que as frases verbais elas vão ser nucleadas por um verbo. Agora, o que eu quero chegar é aquilo que eu falei, que não sei se houve uma confusão na minha fala, vou até voltar ao vídeo, sobre sujeito e predicado, né? Para depois a gente ver essa questão do predicado quando ele é verbal e quando ele é nominal. O sujeito, as frases, na sua grande maioria, né, elas vão ter esses dois elementos estruturantes principais, o sujeito e o predicado. A gente chama até elementos essenciais, né, da sintaxe. Então, observe que o sujeito é o termo da frase que concorda com o verbo em número e pessoa, né? Ele vai concordar com o gênero, com o número e com a pessoa, singular, plural, masculino, feminino, certo? E normalmente o ser de quem se declara algo, o tema do que se vai comunicar. Então vamos ver aqui o que quer dizer isso. Por exemplo, a educação eleva o espírito. Então o termo que está grifado, a educação, vai ser o sujeito da oração. Por quê? Olha lá o conceito, ó, é normalmente o ser de quem se declara algo. O que é que está se declarando? Se está no caso aqui, se eu perguntasse aqui, o que é que eleva o espírito? A educação. Ou quem eleva o espírito? A educação. Então veja que nesse caso, quando, como está dizendo aqui, é o ser de quem se declara algo, né? Eu declarei o que da educação? Que a educação eleva o espírito humano, certo? E o tema do que se vai comunicar também pode ser nesse sentido. Se eu digo assim, o combate ao novo fascismo requer medidas enérgicas. Deixa eu até apagar essa seta aqui para não confundir, mas observem aqui, ó, neste caso, deixa eu apagar a seta. Aqui, o combate ao fascismo, deixa eu voltar a caneta aqui, deixa eu botar a canetinha aqui que eu preciso. Tá me voltando ali, passando, ok. O combate ao fascismo, deixa
Deixa eu grifar, já está grifado, né? O combate ao fascismo, é isso aqui tudo que eu quero grifar. Tudo isso aqui, gente, é sujeito ao combate ao fascismo. Requer, porque o verbo é esse. Requer medidas enérgicas. Então, tudo isso Ô, professor, mas tudo isso é sujeito? É. Agora, o núcleo do sujeito, qual é a palavra principal aqui que a gente vê? É a palavra combate. Seria o núcleo desse sujeito. O combate ao novo fascismo requer medidas enérgicas. O que é que requer... Você pergunta ao verbo, que você acha o sujeito. Pergunta ao verbo. O que é que requer medidas enérgicas? O combate ao novo fascismo. Aí você acha o verbo, ou o sujeito da oração. O que é que eleva o espírito? A educação. Então, você perguntando ao verbo, você acha o sujeito, ok? Porque o sujeito ele pode vir posposto, né? Por exemplo, eu poderia dizer, requer medidas enérgicas o combate ao novo fascismo. Ficaria num sentido inverso, mas teria sentido. Então, eu posso fazer isso na língua, né? Você não está quebrando aí as regras paradigmáticas da sintaxe, não, ok? E o predicado, o que é que vem a ser? O predicado ela é a parte da frase que contém a informação nova para o ouvinte, né? E normalmente ela se refere ao sujeito, constituindo a declaração do que se atribui ao sujeito. É o sentido inverso do que a gente analisou na identificação do sujeito. Olha, observe ali, ó, o aluno ganhou uma medalha, né? Eu perguntaria aqui agora sim, para eu achar o objeto aqui, eu perguntaria o que é que o aluno ganhou, né? O que é que o aluno ganhou? O aluno ganhou uma medalha. Isso aqui a gente vai ver lá para frente, a gente vai ver que isso aqui é um objeto direto do verbo, né? Um complemento verbal, complemento sentido do verbo. Se eu disser simplesmente o aluno ganhou, a primeira coisa que vem, se eu digo assim, o aluno ganhou, você vai ficar logo olhando para mim com os olhos arregalados, o quê, né? Quando vem essa pergunta, o quê? Esse o quê é o objeto, uma medalha de honra. Então, o predicado, ele é nucleado pelo verbo, certo? É a partir tudo isso aqui é predicado, né? Você começa do verbo, certo? A partir do verbo e o seu complemento verbal. Se for verbo transitivo, pode ser um objeto direto, pode ser um objeto indireto, pode ser um objeto direto e indireto, né? Se for um verbo intransitivo, ele pode ter pode vir após ele, pode, por exemplo, sei lá, Deus livre, a gente, nessa pandemia, se você fala em morte, mas se eu digo assim, fulano de tal morreu. Esse morreu é um verbo intransitivo, não precisa de complemento, né? Mas se eu acrescento a esse verbo algo do tipo, fulano de tal morreu de forma trágica. Esse de forma trágica não seria um objeto do verbo, certo? Isso aí só seria um adjunto adverbial, que é outra coisa que depois a gente vai ver lá na frente. Bem, vamos lá, tem outro exemplo aqui. O paradigma hegemônico das ciências será rompido de uma forma ou de outra. Paradigma é modelo, né? Assim, hegemônico é o dominante, né? Então, se eu dizer, o paradigma hegemônico da ciência será rompido de uma forma ou de outra. Tudo o que está em negrito aí é o predicado, certo? Observe que a partir do verbo, o verbo ser aqui, ó, tá no futuro, será rompido de uma forma ou de outra, né? Então, o sujeito, o paradigma hegemônico da ciência, seria tudo isso aí é sujeito, né? Mas se eu perguntar o que é que será rompido de uma forma ou de outra, aí você acha o sujeito, o paradigma hegemônico da ciência. E se eu dissesse assim, o que será do paradigma hegemônico da ciência? O que acontecerá, né? Ele será rompido de uma forma ou de outra. Se você faz a pergunta ao contrário ao sujeito, você acha o predicado, ok? Bem, e vamos aqui só para finalizar ver essa questão do que é predicado nominal e do que é predicado verbal, que isso aqui é uma outra confusão que se faz. É sempre importante, né, como está ali escrito, que analisar qual é o núcleo significativo, é aquilo que eu venho mostrando para vocês, o núcleo significativo das declarações, nas frases, né? Se o núcleo da declaração estiver no verbo, o que é que acontece? Se o núcleo da declaração estiver no verbo, nós teremos um predicado verbal, né? Então, isso aí eu vou chamar essas frases de frases verbais. Mas se esse núcleo da declaração, se esse núcleo aqui, se se estiver no lugar aqui um nome, ou seja, um substantivo,
ou um adjetivo, o que é que nós teremos aqui? Nós teremos um predicado nominal, certo? Essa é a grande diferença, certo? Então vamos ver como é que isso acontece na prática. Quando eu digo assim, o amor é eterno. Observe que eterno aí, observe aqui, eterno se refere ao quê? É mais lógico dizer ao ou ao amor, certo? Veja que o eterno ele está se referindo ao amor. Tanto é que se eu tirar o verbo aqui, que é o a frase continua com sentido. O amor é eterno. O amor é eterno. Porque esse aqui é só um verbo de ligação. Isso aqui é verbo de ligação. Certo? Então, nesse caso, ó, o amor é eterno. O eterno se refere ao amor. Então, eu digo aqui que o predicado é nominal. Okay? Geralmente, quando tiver verbo de ligação, verbo ser, estar, permanecer, esses verbos eles são verbos de ligação. Então, nós vamos ter um predicado nominal. Chamamos isso aqui de predicativo do sujeito, justamente porque o que vem depois do verbo de ligação é uma característica do sujeito, certo? Então, o tema ser, o ser de quem se declarar o sujeito é o amor, nesse caso, né? A declaração referente ao o amor, que é o sujeito, né? Ou seja, o predicado é eterno. Então, é uma confusão isso aí, mas é isso que eu acabei de falar. O eterno se refere a amor, e não a não ao verbo, e sim ao amor, que é o nome. Amor é substantivo, então por isso que é predicativo nominal, se refere ao nome e não ao verbo. Agora, quando o núcleo de significado se refere ao... Ai, gente, eu não coloquei, não acredito. Não coloquei. Tá, tem aqui. Então é um predicado nominal, eu já falei isso, né? Porque o seu núcleo significativo é o nome eterno. Agora, quando é um predicado verbal, observe aqui a diferença. Ó. Os rapazes jogam futebol. Observe que o núcleo aqui, joga, não está se referindo a rapazes. Se você vai ver aqui em jogam, é aquilo que eu falei. Observe, jogam o quê? Né? O objeto aqui. Ó. Então, esse futebol se refere ao verbo jogar. Porque quando eu pergunto, os rapazes jogam, a primeira pergunta que você vai falar não é sobre os rapazes, mas sobre jogam. Jogam o quê? Certo? Então, nesse caso, nós temos aí um predicado verbal, certo? Então, os predicados verbais se referem aos verbos que a gente chama de verbos significativos, né? Os verbos que não sejam verbos de ligação, os verbos transitivos e os verbos intransitivos, certo? Então, o sujeito é os rapazes, né? Que identificamos por ser o termo que concorda em número e pessoa com o verbo jogam, né? Os rapazes estão no plural, masculino, né? É o gênero masculino, plural, por isso que o verbo ficou jogam e não joga. Quando os rapazes jogam futebol, como se fala muito na língua falada, dentro da norma culta não está adequado, né? Você tem que concordar o verbo com o número do sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo também no plural. Bem, gente, eu acredito que a gente vai estar quase terminando aqui. Então, nós temos assim um predicado, o predicado verbal, né? E é isso que eu queria passar para vocês nessa aula. Na próxima, a gente continua com as nossas reflexões sobre as análises linguísticas aqui da nossa disciplina. Obrigado e até a próxima.